Quem é a Fernanda? A Fernanda é mãe, é casada, é cristã, é psicóloga de relacionamento. Hoje eu diria que eu sou uma mulher tentando me reencontrar. Como muitas mulheres após a maternidade, com trabalho, com família, muita informação, muitas emoções, eu me perdi e agora eu tô nesse processo de me reencontrar. Na verdade, é um processo que eu acredito que vem um pouco antes da gestação e da maternidade, mas que a maternidade intensifica. Porque quando a gente olha para uma criança, a gente olha para aquele serzinho e tenta, né, dar um futuro saudável, uma referência saudável para essa criança, a gente acaba que a gente percebe que tem muitos conflitos. E eu tinha e tenho muitos conflitos dos meus sonhos, dos meus desejos que precisam ser alinhados, tanto aqui nas redes sociais, né, aqui no YouTube, quanto lá no Instagram, que é um local também que eu vejo que eu me perdi bastante porque eu queria atingir muitas pessoas, eu acredito que eu realmente tinha objetivos errados, né? A minha visão não condizia com os meus valores. O meu valor é voltado para a honestidade, realmente ajudar as pessoas, mas infelizmente as redes sociais elas estimulam a gente a vender, independente de como seja, atingir pessoas, independente de como seja. E nesse processo eu me perdi muito, porque não era algo que eu queria fazer. Eu atingi muitas pessoas, eu cheguei a ter um Instagram com 28 mil seguidores em 3, 4 meses, que foi algo muito rápido, mas ao mesmo tempo eu não consegui manter essas pessoas porque eu não tinha o que oferecer. Eu entendia que o que essas pessoas buscavam ali nas redes sociais não era algo que condizia comigo. E hoje eu tô nesse processo, eu fiquei algum tempo parada com a maternidade, buscando uma estratégia realmente de marketing ali para fazer algo que seria saudável tanto para mim quanto para os meus seguidores, para os meus futuros clientes. Então eu fiquei acho que uns 3 meses, eu acho, ou alguma coisa mais parada nas redes sociais sem postar nada. Nisso eu já perdi alguns seguidores, eu acho que eu perdi mais de 5 mil seguidores, mas eu fico muito feliz porque eu sei que quem estiver lá comigo, as pessoas novas que vão chegar, vão encontrar algo diferente e quem tá lá também é porque quer alguma coisa ligado com aquilo que eu quero. Então é um processo realmente de me conectar comigo e de alguma forma poder ajudar você que me acompanha. Quando a gente fala sobre valores e princípios, a gente precisa primeiro entender quais são os nossos valores e os nossos princípios. Para mim, os meus valores hoje são honestidade, família e viver a palavra de Deus. E por que é importante a gente entender isso? Porque se eu não sei quais são os meus valores, basicamente eu não vou conseguir me posicionar com aquela pessoa que eu quero que esteja ao meu lado. Então, um exemplo pessoal que aconteceu comigo foi quando eu descobri os meus valores e o que eu queria para minha vida, eu levar isso até o meu esposo que não vivia a mesma realidade. E por que que isso é importante? Porque a partir do momento que eu coloco para ele aquilo que eu quero, ele tem a opção de entender o que eu quero para minha vida e se ele quer aquilo ou não. Se ele não quiser, tudo bem, mas é bem diferente de eu me enganar e enganar outra pessoa dizendo que tá tudo bem eu viver aquilo que a pessoa vive e ter um relacionamento infeliz. Então a gente precisa entender a base do nosso relacionamento. Os valores são um ponto principal que depois vai juntar, obviamente, com a comunicação, que é onde a gente faz a negociação. Um exemplo de valores para vocês entenderem na realidade de vocês é sobre a bebida. Eu não gosto e não faz parte da minha realidade beber e bar e curtição. E o meu esposo gostava muito disso, os amigos dele viviam isso, só que não era uma realidade que eu queria, até porque eu queria ser mãe. Então imagina, eu grávida num ambiente desse, ou com uma criança não ia dar certo. E foi uma coisa que eu cheguei para ele, coloquei que aquilo não fazia parte e ele precisou obviamente escolher ou entre estar comigo ou entre viver essa vida e estar com os amigos dele. E ele, graças a Deus, me escolheu. Mas às vezes, gente, a pessoa também pode falar que não quer. E tá tudo bem. Vai ser difícil no início, mas vai ser mais saudável para você passar por esse processo do que suportar tudo isso só para estar com essa pessoa, que é uma coisa que as pessoas não conseguem entender hoje em dia. E é por isso que entram em relacionamentos disfuncionais. Sobre a minha relação com Deus, né? Basicamente, eu nasci num lar cristão. Só que o fato de eu nascer num lar cristão, para mim, foi um agravante de forma negativa, né? Um agravante. Isso me distanciou um pouco, porque o que eu via ali na minha realidade era mais uma religiosidade do que uma relação com Deus da forma que eu acreditava que poderia acontecer. Isso afetou muito o meu relacionamento, porque eu não conseguia ver como Deus poderia se encaixar no meu relacionamento de uma forma tão ruim, né? Com os ditados que a gente costuma ouvir, que relacionamento é assim mesmo, é isso aí, tem que suportar, tem que aguentar. Então, nesse processo de um relacionamento
ruim, já estava começando a ficar difícil, a gente se casou jovem, não tinha um suporte da igreja e a nossa família não era uma referência pra gente. A gente acabou se distanciando de Deus e infelizmente a gente se separou. Mas o processo da separação foi muito bom, porque realmente eu me separei com o discurso de eu não acredito que o relacionamento é isso aqui, eu posso viver algo melhor. E hoje eu acredito, apesar de não ser a favor da separação, não é algo que eu quero que ninguém vivencie, porque é muito difícil. Mas eu acredito que na minha vida foi algo que Deus fez com um propósito de realmente me mostrar que os planos deles para nossa vida são planos de paz, de bênção, e a gente começou a colher isso quando eu realmente tive uma conexão com Deus. E é isso que eu quero que os casais que eu atendo, que as pessoas que me procuram percebam, que o relacionamento ele pode ser algo feliz, ele não precisa ser às vezes torturoso, difícil, complicado, como as pessoas pregam, como a religiosidade às vezes ensina, que é isso mesmo, tem que suportar, vai morrer assim porque é pecado separar. Existe uma forma de ter um relacionamento saudável. A gente só precisa ter um acompanhamento de uma forma estruturada, né? Deus, ele nos deu a saúde, a psicologia, a medicina para nos ajudar. Então, é uma ferramenta também para ajudar no nosso processo de autocuidado. Além dos pastores, que às vezes a gente também tem essa ajuda, mas os pastores, eles entram com uma ajuda espiritual. Nem todos têm preparo para cuidar da saúde mental. E é nessa área, nesse momento, que entra o profissional da saúde mental. Eu gosto muito de dar o exemplo do acidente. Se você sofre um acidente, se você quebra sua perna, se você se machuca de uma forma grave, você não corre para o seu pastor e pede para ele orar. Você vai para o hospital e faz o processo da forma que tem que ser. Quando é o caso de um relacionamento e da saúde mental, você também tem um profissional que pode te ajudar. E esse profissional é o psicólogo. A minha realidade hoje, gente, não é uma realidade muito fácil. Eu confesso que até estar aqui para mim está sendo meio esquisito, porque eu venho de uma realidade de ficar em casa, ficar com uma criança. Eu acordo, eu atendo, eu cuido da criança, eu passo almoço, eu lavo louça, eu limpo casa, é muito cansativo, é muito puxado. Mas eu gosto muito de estar aqui, eu acredito que eu posso ajudar muitas pessoas. Todos os meus pacientes que eu já atendi, que eu atendo, vieram das redes sociais. Então, eu acredito que é uma ferramenta muito forte mesmo para alcançar pessoas que às vezes eu não alcançaria nunca na minha vida. E hoje a minha realidade é uma realidade onde eu estou me reencontrando. E quero me reencontrar aqui com vocês, quero compartilhar um pouco da minha vida com vocês. Apesar de ser uma vida corrida e difícil, é uma vida muito boa. Hoje eu tenho um relacionamento muito bom, então enquanto eu estou aqui gravando com vocês, meu esposo está lá cuidando da minha filha. A Aurorinha, ela vai fazer 11 meses, já faz um ano. Então é um processo que eu vou compartilhar com vocês, tanto aqui no YouTube quanto lá no meu Instagram. Então eu quero te convidar a me seguir também lá no Instagram, @FernandaViolimPsi. Eu espero de alguma forma que você se conecte comigo, que você entenda que você não está sozinha nessas madrugadas que você acorda, nas olheiras, na dor de cabeça por falta de sono. É um processo que todo mundo passa, mas a maternidade é um processo que nos faz crescer, né? Que faz a gente se encontrar como aconteceu comigo, né? Como eu falei pra vocês, eu tô há muito tempo tentando me encontrar e foi agora na maternidade que eu recebi esse empurrão. E eu falei, não, eu preciso olhar pra isso e talvez você esteja passando por isso também. Então, que a gente possa caminhar juntas. E uma coisa muito importante é que eu também abri mão do meu consultório, do meu espaço físico, para ficar mais perto da minha filha. Então hoje eu atendo somente no formato online e tem sido muito bom. Mas como eu falei para vocês, eu fico o dia inteiro socada dentro de casa, tentando administrar as 1000 funções de uma mulher. Não é um processo fácil, mas no fundo é muito satisfatório poder terminar um atendimento e almoçar com a minha família, poder terminar um atendimento e ver minha filha tomando um banho, brincando, dormindo. Isso tem me trazido muita alegria.